eu vou passar aqui a palavra para o nosso irmão presbítero Isaías, para que ele venha cumprimentar os irmãos, e logo após eu estarei introduzindo a matéria. Pai do Senhor a todos os irmãos da Escola de Líderes, eu sou o presbítero irmão Isaías, estou aqui junto com o nosso pastor Alexandre, trazendo algo da parte do Senhor, né? Para os casais, os casamentos. Eu creio que os irmãos vão aprender hoje muito da parte do Senhor. E agradeço a minha oportunidade, e a gente vai, né? Durante as aulas, a gente vai se interagindo. Ok, pode bloquear o seu microfone. Então, meus irmãos, nós vamos agora olhar aqui o conteúdo da nossa matéria. Olha quantos assuntos importantes nós já tratamos nessa matéria. Na primeira aula nós fizemos uma introdução e eu falei sobre os princípios de aconselhamento, o aconselhamento à luz da Bíblia e as qualidades do bom conselheiro. Na segunda aula eu falei sobre esse assunto de aconselhamento nas questões pessoais. Então, dentro deste quadro de aconselhamento nas questões pessoais, eu falei sobre aconselhando pessoas acerca da ansiedade, falei sobre a depressão, na quarta aula eu falei sobre a ira, na quinta aula nós trouxemos aconselhamentos envolvendo adolescentes, na aula passada aconselhamento envolvendo jovens, e agora, no encerramento dessa matéria, aconselhamento sobre casamento. Então, nós vamos aqui começar a introduzir a matéria, dizendo aos irmãos que nós poderíamos aqui abordar dezenas de aspectos da vida do casal que mereceriam assim um detalhamento maior numa preparação de conselheiros. Mas nós não temos tempo nessa aula para esgotar todos os assuntos, né? Então é importante você saber que existem bons livros que falam sobre a maior parte desses assuntos acerca de aconselhamento para casais. Um deles, por exemplo, é um livro bastante conhecido, que é O Casamento Blindado. Né? É um livro bastante conhecido que pode ajudar muito você a se aprofundar nessa área, e outros livros aí que, de repente, depois a gente pode estar indicando para os irmãos. Então, vamos entrar aqui no assunto. Nós percebemos, através dos anos, aconselhando casais de várias partes do país, que dois assuntos são essenciais. A definição que o casal tem sobre o que é amor, o que é o amor, e também a definição de regras para nortearem suas discussões. Quando o casal tem esses dois assuntos resolvidos, ele então poderá enfrentar bem a maior parte das dificuldades dentro do casamento. E há, é claro, nesta sociedade deteriorada que nós vivemos, uma necessidade muito grande de ampliar a nossa visão sobre o que realmente é o amor. Então, nós vamos começar por esse assunto, dizendo aos irmãos que hoje em dia nós temos recebido por parte dos meios de comunicação em massa, que são televisão, rádio, internet, uma visão completamente distorcida sobre o amor. A visão que nos chega é sempre voltada à paixão, a romances ardentes, caindo invariavelmente em relacionamentos sexuais, sejam entre os próprios cônjuges ou em encontros extraconjugais. É um problema sério, né, presbítero Isaías? Na sociedade hoje, essa visão distorcida que as pessoas têm sobre o amor, né? Então, pastor, realmente é um problema muito sério. Hoje em dia, para declarar um amor a alguém, tem que ter leito de cama, né? Muitos, né? Você quer provar que você me ama, então, né? A gente tem que ir para o coito. E a gente tem que entender que amor é diferente de paixão, é diferente de uma ilusão por alguma coisa, né? Hoje as pessoas acham alguém bonito, de formosura, já acham que está amando. Né? Às vezes ando num carro bom, estou amando essa pessoa, e não é amor. Amor é muito mais, ele é muito mais profundo. Amor a gente só vai descobrir quando a gente está junto com a pessoa no dia a dia, porque a gente tem que o quê, né? A gente tem que determinar amar uma pessoa, né? Decidir amar por tudo aquilo que a pessoa é. Então, antes do casamento, eu já aconselho, ninguém descobriu se amou ou não, porque quando a gente está no namoro, ali todo mundo quer se apresentar da melhor forma possível. Eu costumo dizer que às vezes quando a gente está namorando, a gente usa uma máscara. A gente vai para o cinema, põe a máscara.
aí fica lá 1 hora, 2 horas no cinema, quando chega em casa tira a máscara. E assim vai para outros lugares, para o shopping. E quando casa, aí fica 2 horas com a máscara, 3 horas com a máscara, não aguenta, tira a máscara. Aí a gente vai descobrir com quem a gente casou, né? E com tudo isso, se a gente resistir a isso, aí começa a nascer o amor, na verdade, né? Porque o amor, o que é? É uma integração, né? A gente tem que se integrar uma pessoa. Não existe tampa de panela, não existe casal perfeito, não existe. Existe decisão de amar e viver junto, né? O amor supera todas as coisas. Ok. Então, meus irmãos, olha que interessante o que o nosso irmão Isaías falou. Tem até um ditado muito popular, irmão Isaías, que diz assim: você quer conhecer uma pessoa de verdade, vai viver debaixo do mesmo teto que ela. Você pode namorar o tempo que for, você vai conhecer de verdade quando for morar debaixo do mesmo teto. E eu compreendi aqui que o que nosso irmão está querendo passar é justamente isso, que você decide amar uma pessoa e essa convicção, ela é realmente certa quando você convive, porque você conhece os defeitos da pessoa e você percebe que você consegue amar aquela pessoa mesmo diante dos defeitos que ela tem, até porque não existe perfeição de nenhum dos lados, né? Os dois lados têm seus defeitos e aí é necessário a decisão de amar independente dos defeitos. Então, essa visão errada do mundo, essa visão de que amor tem que ser confundido com paixão, com romances ardentes, com relacionamentos sexuais, como consequência dessa visão unilateral do amor, temos por parte dos solteiros o condicionamento mental de que todo relacionamento de amizade deve culminar na cama. Ou seja, muitos casais hoje ainda jovens, namorando, o rapaz já diz, muitas vezes, né? Às vezes parte da moça também, mas principalmente do rapaz. Se você me ama mesmo, a gente vai ter a relação sexual. Mas isso é realmente demonstrar amor, né? Por parte dos casados, a verdadeira paranoia de que se a relação sexual não for perfeita, tem-se o direito de trair o cônjuge com outra pessoa e até mesmo partir para o divórcio por uma questão de pele, termo usado para definir o desejo sexual, o amor é algo muito mais amplo. É verdade, acontece em muitos casamentos, as pessoas, às vezes, irem ao extremo, chegarem muitas vezes até o divórcio, porque às vezes há um problema no casamento que a pessoa não quer resolver, se omite a resolver, né? E acha que aquele problema é resultado da falta de amor, e às vezes não é, às vezes é um problema, até porque, presbítero Isaías, o fato do amor existir não isenta a pessoa de ter problemas na área da saúde, na área financeira, não isenta o casal de enfrentar problemas, né? O que você acha sobre isso aí? Então, o senhor abordou um assunto importante, né? Que nós devemos o quê? A gente tem que... quando a gente ama, a felicidade do cônjuge tem que ser a nossa. Isso já é prova de amor. Se a gente não se preocupa com quem está do nosso lado, nosso outro eu, então como é que você ama? Né? Então, assim, como que está minha esposa? Eu sendo homem, como que está minha esposa? Ela está feliz? Eu estou fazendo ela feliz? Isso é amor, né? O amor não pode ter egoísmo. O amor não pode ter orgulho, né? E outra que o pastor falou aqui, o casal, às vezes ele separa, sem resolver um problema, ele pode casar 10 vezes que ele vai levar o problema para os 10 casamentos. Tem coisa que tem que ser resolvido ali. Porque às vezes só não dá certo porque a pessoa não quer ceder. Vamos supor, até os ciúmes. Se a pessoa tem um ciúmes doentio, e se ela não se curar desses ciúmes, ela vai para o segundo casamento levando o ciúme para o segundo. O marido pode ser, ou a esposa pode ser excelente, mas o ciúme está nela. Ela tem que resolver isso. Então, assim, Provérbios 24, 3 vai dizer: com a sabedoria se edifica e com o entendimento se firma. Com a sabedoria, edificar, construir. Quem é sábio casa, sai do pecado. Mas para afirmar, precisa entender o momento de parar, o momento que a gente tem que conversar, comunicação eficiente dentro do casamento, né? Eu saber sentar com a minha esposa para saber o que está bom para ela falar o que está bom. Isso de comunicação eficiente, sem gritos, sem, né? Porque quem grita quer estar certo e outro grita mais alto. E quando inflama uma comunicação deficiente, pastor, vira a noite inteira. É melhor parar, porque não chega a lugar nenhum, né? Ninguém gritando consegue resolver nenhum problema.
Se a gente não sentar para conversar, então, dificilmente gritando não vai conseguir também. Tá vendo, pessoal? Tá vendo, pessoal? Que importante o comentário que fez aqui o nosso irmão presbítero Isaías. Então, vamos continuar aqui o assunto. Nós vamos ampliar os nossos horizontes em relação ao amor, tendo como ajuda a língua grega. Nossa palavra amor encontra-se no grego 5 outras palavras que detalham diferentes aspectos do amor. Nós vamos ver isso mais na frente. Não se trata de traduções da palavra, mas sim de aspectos que definem o sentimento do amor. Existe uma palavra que no grego é chamada epitomia, que se refere ao desejo sexual ou o aspecto físico do amor. A Bíblia jamais chama epitomia de amor. Tem muita gente que confunde, né? O desejo sexual é uma coisa, amor é outra coisa. Quando usada em sentido negativo, é traduzida na Bíblia como lascívia, essa palavra epitomia. Quando em sentido positivo, ela vem como desejo. E é este segundo sentimento que nós vamos nos referir aqui, que é o desejo sexual, o aspecto físico. Não é o aspecto mais importante, mas a área sexual no casamento é um bom indicador da saúde da vida a dois. A atenção de outras áreas, muitas vezes, ela pode refletir no aspecto sexual, tá? Então, é claro que a presença do sexo no casamento é um sinal de que há saúde na vida a dois. É um sinal de que as coisas vão bem na vida do casal. Porém, os problemas aparecem, as tensões aparecem, e eu já disse em aulas passadas que problemas são para ser resolvidos, tensões para serem administradas. E se a gente não souber administrar, isso reflete no aspecto sexual e pode trazer sérios problemas, né, presbítero Isaías? O pastor também abordou um assunto muito importante, né? O sexo é uma natureza humana, né? A gente pode manter um relacionamento sexual sem amar a pessoa, né? Isso não quer... E outro, o dia tem 24 horas. O sexo dura, em média, meia hora. Imagina as 23 horas e meia. O que você vai fazer? Se não existir um amor, né? E tem casais que o que eles acontecem? E pra gente apimentar um relacionamento de um casamento, o sexo tem que começar antes do quarto. Né? A gente tem que entender como é que é a vida minha com a minha esposa. Será que eu mando algum verso para ela? Será que eu venho cativando ela? Será que eu venho de manhã, mando, né, um coraçãozinho, venho tratando ela bem? Porque depende do tratamento fora do quarto para a gente saber como que vai ser o sexo. A mulher, principalmente, ela guarda coisas, né, que nem um homem. E tem mulher que às vezes ela fica uma semana se curando. Então o sexo para essa mulher não vai ser ruim. Então tem que pensar para falar. Que a gente machuca com nossas falas. E depois a gente quer deitar com o nosso cônjuge de qualquer jeito. E não vai ser um sexo prazeroso. Porque a mente também tem que estar bem, né? Então, assim, tem pessoas que às vezes ele prefere ficar até com outras pessoas, onde entra a traição, pastor. Porque, eu não aguento ficar com essa mulher, eu não aguento ficar com esse homem. Porque é briga o dia inteiro, e depois como que quer consertar dentro do quarto? Então, a intimidade, ela tem que haver dentro do lar, no dia a dia. Como que é o nosso dia, como que é o seu dia com o seu cônjuge? Vocês são íntimos? Vocês compartilham coisa? Ou vocês ficam na internet, nas redes, falando com todo mundo, só se ajunta na hora do coito? Aí não vai ser um sexo legal, né? Isso aí, e é um perigo, porque as redes sociais também, pastor, se a gente não se policiar, às vezes posta mensagem que pode até distanciar os casais também, né? Então a gente tem que policiar as fotos, o que posta. E outra coisa que eu quero deixar claro para os casais. Olha seu relacionamento, sempre com o seu cônjuge. Olhe, se tem uma mesa, olhe, tem a caneta, tem um lenço, tem isso. O que está precisando ser tirado aqui para melhorar? Seja sábio. Que às vezes, 90% está dando certo, só 10% que não, e a gente fica com os 10%. Havia só tirar a caneta do lugar que o casamento fica saudável. Nós temos que parecer orgulhosos, ser prepotente. Eu não deixa a caneta aí, não vai tirar a caneta daí. E fica vivendo uma vida infernal. Então, vamos ser sábios. A gente é forasteiro, tem pouco tempo de vida aqui na Terra. Vamos usufruir do melhor que Deus deixou para nós. Glória a Deus, glória a Deus.
Tá vendo, pessoal, como está sendo boa a participação do nosso irmão presbítero Isaías? Muito importante os comentários que ele está fazendo. Então, olha só que interessante, nos casamentos mais felizes, os casais descobrem que podem sempre melhorar sua vida sexual mediante maior conhecimento, compreensão e sensibilidade mútua. É aquilo que o nosso irmão falou. Não começa no quarto, é no dia a dia, você tratando bem a outra pessoa, sendo compreensível, sendo sensível às situações, às necessidades, né? Se conhecendo cada dia mais, e aí isso pode melhorar também a atividade social sexual do casal, e o casal vai cada dia mais encontrando maior felicidade no relacionamento. Nós estamos aqui compartilhando isso com vocês, serve para cada um de vocês, serve para nós também, e para você usar quando você for aconselhar algum casal na sua igreja ou na sua comunidade. O desejo físico jamais deve ser ignorado no casamento. Nós não estamos ignorando de forma nenhuma o desejo físico. O relacionamento sexual é considerado biblicamente um dever. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Ou seja, o casal não deve se privar do relacionamento sexual. Isaías, eu vou pedir para você nos ajudar a responder essa pergunta aqui. A pergunta que devemos fazer: eu sou o amante do meu cônjuge? Para a mulher, a pergunta é: eu sou a amante do meu cônjuge? Para o homem, a pergunta é: eu sou o amante do meu cônjuge? Mas preste atenção, no bom sentido da palavra. Você é amante do seu cônjuge? Como responder essa questão aqui, presbítero? Pastor, ser amante, né? Eu tenho praticamente 32 anos de casado, né? Tenho 6 filhos e 6 netos, né? Eu sou amante da minha esposa, né? E a esposa é minha amante. Por quê? Interage muitas outras coisas, né? O que é um bom amante? Saber ouvir, né? Geralmente as mulheres, eu que sou homem, estou falando por mim, as mulheres gostam de ouvir. Nossa, as mulheres precisam que alguém ouve ela. Então a gente tem que ser um bom ouvinte. E a gente, o homem deseja o quê? Ser respeitado. A mulher já deseja o quê? Ser amada. Então, como que a gente está tratando o nosso cônjuge? Né? Ser um bom amante é assistir um filme junto, ser um bom amante é fazer cócega no outro junto, dando risadas, deitar na cama para conversar, para ouvir, conversar, tirar as dúvidas um do outro. Ser um bom amante é fazer carinho. Isso é ser bom amante. Isso que as mulheres, às vezes, ou homens, procuram fora do casamento. E pior que assim, pastor, aí fora, da maneira errada, pecaminosa, os amantes aí fora fazem tudo isso. E é o que a gente, às vezes, homem, às vezes, trabalha muito e não tem tempo para sua esposa. E, às vezes, a mulher também cuida das crianças demais e não tem tempo para o seu marido. Às vezes, estão sendo um péssimo amante. Eu costumo dizer que tem 3 coisas, tem que andar equilibrada, pastor. O homem, ele tem que ser o quê? Pai de família. Tem que ser o quê? Líder do lar. E tem que ser esposa para sua esposa. A esposa, a mesma coisa. Ela tem que ser o quê? Mãe, dona do lar e esposa para o seu esposo. O que eu quero dizer com isso? Não adianta ser uma boa dona de casa, a mulher. Haver uma boa dona de casa, a casa limpa, péssima esposa. O marido, ele pode ser um bom provedor, péssimo marido. Entendeu? Não adianta ser desigualdade. Na minha casa não falta nada. Está faltando sim. O afeto, o fraternal, o carinho. E a gente acha que dinheiro não compra essas coisas. Então, a gente tem que prestar atenção, tem que ter sensibilidade dentro do casamento, né? Eu, com 32 anos de casamento, eu aprendi muito, né? Então, antigamente, eu errei no começo. Só que a gente foi errando e foi começando a ver os acertos. Hoje, eu e minha esposa, eu não consigo viver sem ela mais. Hoje, realmente, eu sei, ela faz parte de mim, ela é metade do meu eu. Hoje, a felicidade da minha esposa é a minha felicidade. E antes não era assim. Por quê? Porque eu quis mudar, eu quis enxergar isso. Né? E ela da mesma forma. Então, que nós possamos conservar nosso casamento, né? Regar ele, né? Saber que ali tem filhos. Né? Quantos casamentos, pastor, que os filhos têm separações e causam um transtorno nas crianças, crianças sendo abusadas por padrasto. E é uma série de coisas terríveis, porque é o erro de um casal que não quis se consertar. Então, assim, quanto à vida, a esperança, né? Hoje esse programa está vindo aí na casa de vocês, é para a gente começar a rever nossos conceitos.
Então, pessoal, eu entendi aqui que o que o irmão Isaías quis dizer é acerca do companheirismo. O amante é quem? É o que é companheiro. Companheiro de todas as horas, de todos os momentos. E você sendo companheiro da sua esposa e a sua esposa sendo sua companheira, vocês estão sendo amantes um do outro. Agora, como desenvolver o aspecto físico do amor? Desenvolve-se este aspecto elevando-se o seu valor. Claro que se nós perguntássemos aos não convertidos, eles iriam dizer que desenvolver o amor físico é preciso ler revistas pornográficas, vídeos pornográficos. Por quê? Porque o ímpio, a pessoa que não tem relacionamento com Deus, ele não tem a mínima noção do que é a busca constante da santificação. Não tem nenhum compromisso com a santificação. Então ele não vê a pornografia como maus olhos, mas Deus sim. Deus vê a pornografia com maus olhos, e nós que somos cristãos também temos que ver a pornografia com maus olhos, ou seja, não é lícito ao crente. Toda imoralidade, seja por pensamento, por palavra ou atitude, como diz aqui o nosso slide, é porneia, é prostituição. Pornografia é prostituição, seja praticada literalmente, seja vista numa revista, ou no celular, ou num programa, ou num filme, é prostituição, e isto não é lícito ao cristão. Então, você pode estar fazendo a pergunta, mas então como desenvolver para nós que somos cristãos a área física do amor? Primeiro eu quero dizer o seguinte, se algum dia você apelou a esses métodos, você precisa pedir perdão a Deus, pedir perdão ao seu cônjuge, como disse Jesus, vá e não peques mais. Não foi isso que Jesus disse à mulher, a mulher pecadora, a mulher adúltera, lá em João capítulo 8? Então, se algum dia algum de vocês cometeu esse pecado, faça isso, peça perdão a Deus e não pratique mais. Agora, existe sim como desenvolver a área física do amor. Por exemplo, tem algumas dicas aqui, livros cristãos, existem vários livros cristãos que detalham como melhorar a vida sexual, o ato conjugal, como, por exemplo, da editora Betânia, o livro Sexo e Intimidade. A editora Betânia é uma editora boa, tem também a editora Mundo Cristão, que tem livros que tratam sobre a questão conjugal. Existem também livros e revistas médicas com matérias sérias que podem ser indicadas por profissionais da área para instrução e educação dos seus pacientes. Muitas igrejas se omitem a falar sobre esse assunto. Então, às vezes, as pessoas são obrigadas a buscar o recurso de um livro ou de um profissional da saúde, palestras de médicos cristãos feitas a classes de casais visando um contato mais aberto e informal, possibilitando perguntas. Tem muita gente que tem dúvidas, presbítero Isaías, nessa área da relação sexual e não tem com quem contar, não tem para quem perguntar, porque muitos líderes, muitos pastores se omitem e não querem falar sobre esse assunto com os membros de suas igrejas. Então, existem várias maneiras de você desenvolver a área física do amor. Se o presbítero Isaías tiver também alguma dica aí nessa área aí, fique à vontade. Então, pastor, o senhor está falando de revista pornográfica, filmes. Eu quero dizer para quem está nos assistindo, né? Isso é tudo ficção, né? Isso é tudo montagem, entendeu? Tem cena nesses filmes que dura... Uma cena leva mais de uma semana para ser feita. Isso é tudo uma ficção. Então, principalmente os homens, que são atraídos mais pela visão, né? Então, não leva isso para dentro do seu casamento. E para começar, isso é pecado, né? Para início, isso é pecado diante do Senhor, né? E outra, a nossa esposa é nosso outro eu, é nossa carne, a mesma carne.
Então, aquelas mulheres ali daqueles filmes, elas fazem coisas assim, horríveis, coisas sadomasoquista, e a gente não pode querer isso para nossa carne, nossa esposa. Nossa esposa merece respeito. Então, até da forma errada da gente ter uma relação sexual com a nossa esposa, pode trazer até doença para ela, né? Tirar a saúde da nossa esposa. Aqui a gente ama. Então, aquele é ficção, irmãos, né? Não traga isso para os seus lares, né? E porque isso é pecaminoso. E ali tudo é assim, esses casais, a maioria deles não casam, porque eles não dão certo dentro do casamento. Eles vivem uma vida mundana, toda distorcida. Então, a gente não pode pegar isso como exemplo, né? A gente não podemos trazer isso para dentro dos nossos lares. Porque para apimentar o nosso relacionamento, um conselho que eu dou, né? Para a mulher, mude uma coisa que é saudável, mude o shampoo no dia, mude a roupa, né? O marido, né? A higiene. Uma coisa que é importante, higiene pessoal, né? Uma coisa que derruba, às vezes, aquela libido na hora do sexo é a falta de higiene. Tem homem que chega em casa de qualquer jeito, já quer deitar com a sua esposa, a mulher da mesma forma. Não faça isso, porque a falta de higiene, isso causa, né, uma coisa negativa. Então, invista na higiene, invista nas roupas. Um dia uma mulher perguntou para mim assim, como que o meu marido pode me procurar? Eu falei, não diga que você se perder para ele. Se perder no modo, né, no modo saudável. Começa a investir mais em você. O homem, a visão dele atrai. E a mulher é o quê? É o carinho, é ouvir ela, é aquilo que lá fora, às vezes, ela não deveria, mas procura. Muitas mulheres procuram ver lá fora o que ela deveria ter dentro de casa. Então, que invista na intimidade, invista na higiene, invista assim, nos perfumes, no casamento pode investir. Agora, prática de filme, essas coisas, isso tem que ser abordado, tem que ser jogado no lixo. Porque isso daí além de ser pecado, a gente está fazendo da nosso cônjuge, né, um escravo sexual. Ok, tá vendo? Que importante. Então, meus irmãos, veja bem, conheça os propósitos de Deus para o sexo. A palavra leito vem do grego koite, cuja melhor tradução é coito, dando a ideia de uma relação sexual cheia de honra. Inclusive, na aula passada, eu falei sobre aquele texto de Hebreus que diz que o leito deve ser sem mácula, e Deus é glorificado quando o leito é sem mácula. O ato sexual, ele não é pecaminoso, não deve ser pecaminoso, é uma bênção de Deus, pois ele inventou o sexo. Então, ele não é pecaminoso quando quando ele é praticado por casais, por pessoas que são casadas. Ele é pecaminoso quando ele é feito fora do casamento, mas quando ele é feito dentro do casamento, ele é cheio de honra diante de Deus. Deus é glorificado com isso. Inclusive, como disse o nosso irmão, precisa haver sabedoria, até mesmo na prática, porque tem certos tipos de práticas na relação sexual mundana que não cabe na relação do crente. Não pode ter na relação do crente. Inclusive, eu queria pedir aqui para o nosso irmão Isaías falar rapidinho aí sobre sexo anal. Bem rapidinho. Você falar qual a sua visão à luz da Bíblia Sagrada sobre o sexo anal. Então, referente ao sexo anal, é uma prática, né, de porné, de sodomia. A mulher não tem nenhum prazer no sexo anal, porque esse órgão a qual Deus criou não foi para isso, irmão, né? O ânus não foi para o sexo. O ânus foi para o quê? Digerir os alimentos, tudo aquilo que os irmãos já sabem. Então, é uma prática o quê? Pode deixar a mulher com hemorroida, pode, se ali tem veias ali no ânus, se uma veia daquela é rompida, pode, imagina fezes passando por essa veia. A nossa causa dor, a mulher só tem humilhação. Muitas mulheres têm essa prática para não perder seu esposo. Se eu não fizer isso, ele vai procurar lá fora. Então, eu quero trazer para o esposo que tem essa prática. Você é homem, não faça isso com a sua esposa. Ela não tem nenhum prazer, né? Você está humilhando a sua esposa fazendo isso daí, né? Esse local não foi para isso. Deus fez tantos lugares bons para a gente, né? Esplanar no corpo da mulher. Para quê? Para o ânus. O ânus é um lugar fecal, irmãos. Ali é um lugar que Deus não fez para isso. Então, saiba que o sexo anal é só você, homem, que está me ouvindo, que sente prazer. Sua esposa sente o quê? Humilhação e dor. Então, repense nisso tudo. Ok? Pessoal, então olha só, nós precisamos entender os propósitos para os quais o sexo foi criado, a relação sexual foi criada. Primeiro,
procriação. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, procriação é um dos propósitos para o qual a relação sexual foi criada por Deus para a vida do homem. Segundo, prazer. Provérbios 5, 18 e 19. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, coça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os teus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias. Então, o sexo, ele foi criado com a finalidade de procriação e de prazer. Tudo que é fora disso é desagradável aos olhos de Deus. Lembre-se que a mulher tem poucos dias férteis, assim, Deus não nos deu o sexo apenas para a procriação, pois, contrário, a mulher teria muitos dias férteis. O apóstolo Paulo orienta a que o casal cristão não se prive na área sexual, a não ser com mútuo consentimento em ocasiões específicas. Outro propósito, unidade. Este é o propósito quando o texto em Gênesis 2:24 menciona uma só carne. Unidade, serão os dois ambos uma só carne. E quarto, revelação. O casamento é uma figura da alegria que teremos no céu. Inclusive, Paulo, ele trata dessa questão quando ele diz que ele coloca ali a igreja como sendo uma noiva que está sendo adornada para ser entregue ao seu noivo, que é Jesus Cristo. E assim como Cristo se entregou pela igreja, se sacrificou pela igreja, o esposo deve se sacrificar pela sua esposa. Então é preciso compreender a necessidade que o casal tem da parte sexual. A relação sexual deve ser considerada como um ministério, deve ser incentivada e não reprimida, como diz a Bíblia Sagrada, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, ou seja, pela falta do sexo. Tem muita gente, né, presbítero Isaías, sofrendo tentações aí por falta do sexo, né? É verdade, pastor. Tem muita gente, né? Como o senhor abordou ali, o sexo, ele é para procriar e também para o prazer, né? Eu li uma vez um texto de uma mulher que tinha casado 17 anos e ela nunca tinha sentido um prazer. Então, tem pessoa que se confunde. A mulher engravida, então ela tem prazer. Não. A mulher é fértil, ela engravida. Prazer é diferente. O prazer precisa de algo mais, né? De uma compreensão. O prazer, a gente precisa, né, se preocupar com o prazer do nosso cônjuge. Então, assim, será que nós estamos se preocupando com o prazer do nosso cônjuge? Será que tem, principalmente homem, tem homem que às vezes ele vai de uma certa forma assim e não se preocupa com a sua esposa. E a sua esposa da mesma forma, ela não se preocupa em dar o sexo para o seu marido também. Então, assim, é um compromisso. Casou, há um compromisso da gente não só ter filhos, mas também realizar o prazer um no outro, né? E como o senhor disse, né? O casamento é como o quê? Representa, que aponta para o quê? Para a noiva de Cristo, né? O casamento é o quê? Como Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Então, nós podemos ser uma só carne. Uma só carne. Quando a gente, pastor, começa a entender que a gente é uma só carne, se eu beliscar, eu mesmo sinto dor. Então, a gente tem que entender isso. Ó. Quando eu faço com a minha esposa, é como se eu estivesse sentindo dor também. Então, a gente tem que se preocupar mais com o nosso cônjuge. Né? Até da parte financeira, né? A gente vê que, às vezes, há inversão de valores no casamento. Tem homens que às vezes ganham um valor a mais do que a esposa, ele começa a jogar na cara da sua esposa, não é dos dois, é 50% de cada um. Tem que tratar da mesma forma. Se a mulher passa a ganhar mais que o marido, da mesma forma, é 50% para cada. É uma tal de inversão de valores, é porque eu posso mais, o dinheiro é meu, não é seu. Casou, é dinheiro dos dois. É uma sociedade o casamento. O casamento, os 50% tem direito. Agora, o papéis também não pode ser invertido. Agora, o papel tem que manter invertido. Por exemplo, pastor, se um homem ganha R$1.000, a mulher ganha 5.000, o líder da casa é o marido. Não pode mudar o papel, né? Ela pode ganhar 5.000, mas a liderança ainda é do esposo, né? Então, isso não pode se jogar na cara do esposo. Eu ganho mais que você, então... Não pode. Ele é o líder, né? Deus, ele tem o quê? Tem hierarquia, né? Deus levantou o homem como cabeça dessa esposa. Então, às vezes, eu estou falando isso porque tudo isso aí
influencia no sexo. Porque às vezes dá briga financeira, depois o sexo é ruim. Comunicação deficiente, brigam por qualquer coisa, o sexo fica ruim também. Então, essas coisas a gente tem que atentar. Às vezes não é o sexo que é ruim, é o que ronda através do sexo que é ruim. Então, se a gente arrumar a casa, o sexo fica melhor, pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso irmão está aí nos auxiliando, nosso irmão presbítero Isaías. E você, irmão, que é aluno da Escola de Líderes no Brasil, vocês que moram em São Paulo, e até mesmo vocês que moram em outros estados, o dia que vocês precisarem de um obreiro para ministrar no encontro de casais com propriedade, com conhecimento, com criatividade, pode convidar o presbítero Isaías. Inclusive, ele não ministra só, ele ministra junto com a esposa, que é a diaconisa irmã Ione. Então, você convidando esse casal, você vai abençoar muito a sua igreja o dia que você convidar ele para ministrar junto com a esposa dele, né, no encontro de casais na sua igreja, tá bom? É só você me falar que eu te passo o contato dele e você pode estar convidando o nosso irmão. Ele não cobra nada para pregar, você vai abençoar ele da forma que você puder, mas ele não cobra nada, entendeu? E vai ser bênção, inclusive a esposa, além de auxiliar também nos ensinamentos, ela faz também umas dinâmicas, né? Muito boa também, e sempre aqui para nós quem ministra são eles, tá bom? Então vocês estão aí tendo a oportunidade de conhecê-lo e numa oportunidade, quem sabe, convidá-lo também para ministrar na sua igreja, tá? Ele abordou um assunto muito interessante aqui, que é a questão do homem ter o autocontrole, né? Ele saber o momento certo de cada coisa, porque na maioria dos casos, o homem sobe mais rapidamente ao vigor sexual do que a mulher. E a mulher é um pouco mais demorada. Então, para que os dois cheguem ao clímax junto na relação sexual, é necessário que o homem tenha autocontrole, né? E isso tem muita lógica, porque a vontade de Deus para o relacionamento sexual, em momento algum na Bíblia, é mostrada como um jogo ou como algo solitário, onde só um se satisfaz, mas é uma atividade entre um homem e uma mulher casado e que os dois precisam se sentir satisfeitos. Né, presbítero? Pastor, então eu vou dar uma dica aqui, né, com relação a essa questão de homem e mulher na hora do sexo. A gente sabe que a gente costuma dizer que o homem é fogão a gás e mulher é fogão a lenha, né? O homem acendeu, né, pegou. Só que quando desligou, apagou também. A mulher não. É fogão a lenha, tem que soprar, abanar, e a gente tem, né, aquela ilustração que depois que a brasa também acende, ela fica, no outro dia ela está acesa ainda. A mulher é diferente do homem. Então, para os maridos, né? Tem homens que têm até problema com ejaculação, né? Precoce demais, é muito ansioso, né? Eu quero dizer para os homens, né? A mulher é diferente. A mulher precisa ter uma preparação antes do ato. Não tem como se eu chegar na minha casa, pegar minha esposa, colocar ela no coito, ela não vai estar preparada. A mulher precisa de preparação, precisa de um namoro, assistir um filme romântico junto com ela. A mulher gosta muito de romantismo, né? Não é aqueles filmes pornográficos, não. A mulher gosta de romantismo. Aquela coisa romântica, ela chora no filme. E ela fica toda ali. Então, assim, carícias com a mulher, como que você tem tratado ela no dia a dia, tudo isso vai influenciar. Primeiro, se você é uma pessoa precoce, eu estou dizendo para os homens, fique por último, né? Se preocupa com o seu cônjuge, com a sua esposa. Faça ela feliz primeiro. Aí depois você vai lá, entendeu? Vai lá e pronto, você finaliza a sua parte. Porque se a gente for como homem, primeiro, sem preocupar com a mulher, vai acontecer o quê? A mulher fica insatisfeita. Eu já vi muitas mulheres falando assim, ó, eu não dá para ficar casado mais com meu marido, ele não me satisfaz, porque ele só pensa nele. Ele tem aquela mania mundana que pode chegar qualquer mulher por aí e fazer de qualquer jeito. O nosso cônjuge, não. A felicidade nossa tem que ser a dela, né? O nosso prazer também tem que ser o prazer dela. Então, assim, se preocupe com isso, não seja ansioso, namore bastante, fale bastante coisa romântica no ouvido da sua esposa, se deleite com ela. Aí depois, né? Depois vai ver, aí você parte para a parte B, que vai finalizar, né? E se tiver algum homem aí que tem alguma coisa precocemente, fique por último, varão. Deixa você por último. Se preocupe mais com o seu cônjuge, porque o prazer tem que ser para os dois. Tá vendo, pessoal? É muito, muito importante
esse conhecimento que nós estamos adquirindo na área do casamento, né? Então, nós vamos ver aqui que existem 4 aspectos no que se diz respeito ao amor. O amor storge, o amor filéu, eros e também o ágape. É importante nós fazermos aqui uma observação acerca disto, por quê? Porque vai nos ajudar a ampliar e valorizar o conceito e a prática deste maravilhoso sentimento chamado amor. Então, primeiro, o amor storge, né? Ele é o mais simples e mais amplamente difuso dos amores. É aquele pelo qual a nossa experiência parece diferir pouco dos animais. E com essa afirmação, Lewis, que é um escritor, ressalta que não está desprezando ou menosprezando este amor, apenas mostrando que ele é quase que inerente à própria existência. Storge, pelos gregos, é afeição especialmente da relação de pais e filhos. Então, é aquele amor que existe em família, né? Pela família. Como ilustração, a mãe cuidando do bebê ou uma gatinha cuidando de sua ninhada. E aí, irmão Isaías, esse amor storge também é muito necessário, né? Sim, esse amor ele tem que ser, né, aplicado dentro do lar. E estendendo um pouquinho, então a gente tem que o quê? Amores, tem que diferenciar amores, né? Dentro da família, né, que esse amor storge. Tem sogra e nora, que é uma coisa que, né, o amor de mãe para o filho é um amor. O amor de esposa para o seu marido também é outro amor. Às vezes a gente vê muitos problemas de sogra e nora disputando um amor diferente, pastor. Né? Amor diferente. O que a mãe pode dar para o filho, a esposa não pode dar. E o que a esposa pode dar para o seu marido, a mãe também não vai poder dar. Brigar por quê? Nunca vai ser roubado esses amores. Então, o que a gente tem que saber, né? Separar os amores. Ter equilíbrio, né? A gente tem que saber, ó, ele ama ela porque é o amor de filho. Ele me ama, ele é amor de marido. E essas coisas não tem como ser roubado. Para que só ignora? Tem tantas piadas, pastor, só ignora dentro do lar. Tem que pegar sogra. Por quê? Eu vou dizer aqui, a sogra, um pouco ela se mete na vida do casal. Ela é muito invasiva. A maioria das sogras são muito invasiva. E aí a nora começa a ter esses confrontos, aí disputa um amor que são diferentes. E às vezes, tirando as duas, pastor, às vezes o vilão está escondido, filho. Vai para casa da mãe, leva o problema da esposa. Vai para casa, aí da casa da esposa, fala o problema da mãe. Coloca as duas entre, né, guerras. Então, cuidado. Vai visitar um parente, cuidado que você vai levar da sua casa. Assunto de casais é resolvido dentro do seu lar. Intimidade não pode contar, porque a sogra para a mãe não é o filho. Então, se o filho conta para a mãe algo ruim que está vivendo dentro do seu casamento, ele vai arrumar uma inimiga. A sua mãe e a nora vão ficar inimigas, porque ela vai defender o filho. E o errado disso é o filho. Então, assim, tem que saber aonde estão os problemas. Por isso que eu falo, tem que ser tudo analisado. Às vezes o casamento está dando errado, porque às vezes não é nem a sogra nem a nora, é o filho errado. Levando e trazendo problema. E causando as duas um pé de guerra. E isso aí, né, causa na família transtornos também. Então, eu quis abordar esse assunto, que é muito importante, né, que hoje a gente vê falar muito. Então, pessoal, temos também o amor filéu. O mundo moderno ignora esse tipo de amor, enquanto existem milhares de músicas, histórias sobre o storge e o eros. Esse tipo de amor, que é o filéu, sempre parece ser deixado mais de lado. Celebra-se Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, mas quantas histórias de amizade sobrevivem aos dias atuais? Amizade, para sobreviver aos dias atuais, só se ela for verdadeira mesmo, né? Uma das amizades mais bonitas da Bíblia é a história de Davi e Jonatas. Se você já leu, é extraordinário. Se você não leu, você precisa ler. A história de Davi e Jonatas.
tem sua importância diminuída e muitas vezes distorcida, como se a amizade fosse impossível de existir. Filéu não tem nenhuma interação com nossos nervos, não tem uma voz sensual, não acelera nossos batimentos cardíacos, não te faz corar ou empalidecer, como faz o outro amor, mas não. Enquanto, por exemplo, a imagem do Eros é representada pelos amantes olhando nos olhos um do outro, a imagem do filéu, que é a amizade, é representada pelos amigos lado a lado, ombro a ombro. Inclusive, principalmente nas horas de dificuldade. Tem um ditado que diz, tem um ditado não, um versículo bíblico que diz: em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Então, esse amor filéu, ele é muito importante. As amizades devem ser preservadas, até porque Deus nos criou como seres relacionais. Deus não criou ninguém para ser solitário. Ninguém se sente bem solitário. Não é a vontade de Deus que sejamos solitários. A vontade de Deus é que nós venhamos nos relacionar uns com os outros e procurar cultivar amizades e manter as amizades verdadeiras, né, presbítero? Essa amizade esse amor, né, filé, é um amor importante mesmo, né? Por quê? Até porque ele não envolve, né, coordenação motora, é um amor mais simples de levar, de regar. O amor eros e outros tipos de amores já é um amor que envolve sentimento, que envolve, né, dá muito problema. Hoje em dia, você vê, né, até crimes, né, têm acontecido esses amores, né? Que as pessoas não conseguem aceitar uma separação, às vezes causa até transtorno. Agora, amor filial não, amor de amigo. Como é bom ter um amigo, né? Que a gente pode compartilhar, pode, né, dialogar, né? O que a gente não pode fazer é trazer intimidade, né? Eu quero, né, mais uma vez, não leve muita intimidade do seu cônjuge para amigos, né? Fale com o seu pastor, fale com Deus, né? Mas para o amigo, compartilhe mais coisas assim, que seja mais rasa, aquilo. Não venha, né, abrir muito leque, falando do cônjuge para o amigo, porque às vezes o seu amigo vai na sua casa, tudo aquilo que você fala, ele fica olhando para o seu cônjuge, fica imaginando, ó, ele falou isso dela, falou isso dele. Então não fica legal. Agora, mas que amizade filéu, é bom a gente ter amigo, pastor, é muito bom, né? Eu tenho bastantes amigos, né? Tenho o senhor como amigo, da família, e isso eu quero preservar para todo sempre. Nós temos também, pessoal, o amor eros. Pode ter causado certa surpresa que a afeição tenha sido apresentada como o mais instintivo e animalesco dos amores, pelo fato de o eros ser frequentemente associado apenas ao caráter sexual. No entanto, Lewis explica que o sexo pode ocorrer sem o eros, ou seja, pode acontecer de alguém praticar a relação sexual sem que haja amor. Então, o mais comum é o surgimento de uma agradável preocupação com a pessoa amada. O amor eros vai além de ser apenas sobre a relação sexual, vai além. Nesse estado, o sexo fica em segundo plano. Que estado? Quando há preocupação com a pessoa amada, já que a preocupação é com ela em sua totalidade. A sua ocupação é pensar em uma pessoa. O fato mais importante é o de ela ser ela mesma, não apenas um ser sexual capaz de suprir necessidades biológicas. Desejo sexual sem o eros quer apenas o ato em si. O amor romântico quer a pessoa amada. Então, o eros é o quê? É o amor romântico que quer a pessoa amada. Não é apenas o desejo sexual. É o amor romântico que quer a pessoa amada. Fique à vontade, presbítero, para fazer um comentário. Na verdade, o que o pastor falou aí é a pura realidade, né? Um amor tem que ser o quê? Completo, né? Hoje, né, eu digo para mim mesmo, eu estando com a minha esposa, às vezes eu nem lembro de sexo.
Porque tem tanta coisa boa, né, de ficar junto com uma pessoa que você ama, que você não prioriza tanto isso. Eu digo que no começo do namoro, quando a pessoa... Por isso que às vezes as pessoas cometem alguns erros, que acham que o sexo tem a ver com o amor. E o sexo não. A natureza humana, a natureza humana, pastor, pode ter uma vida sexual sem gostar. Por isso que está essa banalidade hoje na Terra. Né? As pessoas vão para um baile e lá dormem com as pessoas e acham que estão aproveitando a vida, mas não está tendo nenhum sentimento de amor ali. É só coisa natural do corpo humano. Então, quando a gente casa, começa a viver com a pessoa todo dia, no dia a dia, quando a gente se interage, aí sim nasce um amor. Porque o amor é gostar de estar junto, como eu já falei, gostar de assistir um filme junto, compartilhar, de estar perto dessa pessoa. O sexo é só um termômetro, só para poder, né, interagir dentro desse casal. O casal que não gosta de estar junto, não gosta de conversar junto, não gosta de assistir um filme junto, ele quer para quê? Só sexo. Então não tem amor. O amor, a gente sente a necessidade da pessoa. Eu não sei nem sair de casa sem minha esposa mais. E não é o sexo que me prende, é o amor que eu amo ela. Então, assim, amar é muito mais do que sexo, né? Porque, sabe por que eu digo isso? Porque, pastor, o sexo vai acabar. Com o tempo, isso vai se findar. E resta o que depois do sexo? Né? Eis a pergunta. Se não existir um amor, como é que um casal vai permanecer junto? Né? A gente diz, quando vai casar, né? Na tristeza e na alegria. Na pobreza e na riqueza. Na saúde. E você casa hoje e amanhã a pessoa tem um acidente, fica móvel das pernas para baixo. Sexo não vai ter mais nesse casamento. E aí? Será que os votos a gente vai até que a morte separe? Tem que ter amor, viu? Né? Então, assim, o amor, ele tem que abranger tudo isso. E nós temos também, meus irmãos, o amor ágape. O amor ágape é muito importante, é o amor de Deus agindo em nós, e ele é inteiramente desinteressado e deseja apenas o que for melhor para a pessoa amada. Então, é um amor que não é egoísta, que não é individualista, que não é egocêntrico, ele é habilitado, a pessoa que tem esse amor é habilitado para amar quem não é naturalmente amável e que muitas vezes aos nossos olhos merece o nosso completo desprezo. Mesmo assim nós vamos amar. Jesus disse em João capítulo 15, se não me falha a memória, o versículo 12 está escrito: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, esse amor é muito importante. Deus derrama em nossos corações, sobre cada um de nós, para que nós possamos exercer amando o nosso próximo. Pode comentar, presbítero. O amor ágape, pastor, é um amor, né, assim, que a gente, né, incomparável da parte do Senhor, né? Um amor que não pede nada em troca. Pede sim, até em partes. Pede que nós amamos o próximo. Deus derrama sobre nós esse amor, como o senhor falou. E nós temos que aprender uma coisa, né? A gente tem que amar, a gente tem afinidade com pessoas, né? Eu costumo dizer que às vezes eu escolho fulano, Bertano, Cicrano para estarem juntos. Agora, com alma a gente tem que amar, irmãos. Né? A gente tem que amar almas. Porque a gente sabe que, né, nós, né, aquilo que a pessoa talvez errou, nós erramos em outras coisas, né? Ali Jesus, quando a Maria Madalena ali, ela pecou, né? Jesus tinha de crianças a adultos. Jesus, né, tirou toda a possibilidade, ó, se você não faz isso, se você não faz aquilo, se você não faz aquilo, se você não faz aquilo, você não faz o que ela faz, mas se você fizer isso, você pode tirar a pedra. Aí foi saindo todo mundo. Por quê? Talvez a gente não tenha o mesmo problema de uma pessoa, mas a gente tem outros. E a gente precisa que alguém ame a gente. Se a gente tiver... O amor, se ele existir, o mundo seria melhor. Imagine a gente quando estava, talvez, numa situação difícil. Vem alguém, abraça a gente com amor. Como é bom, pastor. Mesmo se você esteja errado, vem aqui, dá um abraço. Você vai vencer, você vai conseguir. A pessoa ama, você chora com você. Né? É como o corpo de Cristo. Né? A gente cuida um dos outros. Se a gente cuidasse com amor um dos outros, o mundo seria melhor. Hoje é uma frieza, né? Dentro até dos lares, pastor. Tá começando a esfriar os lares. Hoje o filho, tem muitos filhos que não amam nem seus pais, os pais não amam seus filhos. A gente não pode perder essa referência do amor, né? Porque o amor supera, o amor luta junto, vence junto, dá as mãos junto. E Deus, ele abençoa quando a gente ama, tem um coração, né, aberto a amar, né? Então, é importante, ame o seu cônjuge, ame o seu filho, ame a sua família, ame o seu casamento, que vocês vão lutar por isso, né? E a glória é do Senhor. Ok, pessoal. Então, olha só que interessante aqui. Nós já estamos terminando nossa aula.
Mas olha só que interessante, o amor de Deus em nós realiza transformações no nosso amor, dádiva em relação ao próximo, ao próprio Deus. Ainda que ele não tenha necessidade de nada, damos a ele o que somos, tudo o que somos. O ágape em nós nos confere um amor necessidade sobrenatural por Deus e nos capacita a receber o amor necessidade uns dos outros. Então, o amor ágape, ele faz com que você tenha o amor necessidade sobrenatural por Deus e capacita você a receber o amor necessidade um do outro, tanto a dar como também a receber. A graça nos leva a reconhecer a nossa necessidade do amor e a partir do amor necessidade que temos de Deus, recebemos o amor dádiva uns para com os outros. Então você recebe o amor porque você precisa de Deus e agora você compartilha como presente. Dádiva é presente. Você compartilha como presente, como caridade uns para com os outros, já que amamos porque ele nos amou primeiro. A caridade não é fingida. E lembre disso, amar até mesmo quem merece o nosso completo desprezo. Não espere alguém merecer para que você faça. Faça mesmo sem esse alguém merecer. Ok? Então, pessoal, esta foi a nossa aula que nós tratamos aqui sobre esse assunto de aconselhamento para casais. Espero que tenha sido útil para você que é aluno da Escola de Líderes e que você aplique na sua vida, que nós, na verdade, apliquemos nas nossas vidas e que você também seja instrumento de bênção para a vida de outras pessoas quando estiverem precisando de um aconselhamento e você for procurado como pastor, como pastora, como líder de algum departamento ou obreiro da igreja ou da comunidade que você congrega, quando alguém lhe procurar, você vai ter aí essa capacitação dada em primeiro lugar pelo Espírito Santo, mas também por esse conhecimento compartilhado, principalmente do nosso presbítero Isaías, que nos ajudou muito e com certeza vai ser bênção esse conhecimento para cada um de nós durante toda a nossa vida, tá bom? Conhecimento é a única coisa que você carrega por toda a sua vida. Então, guarde e eu vou dar uma autorização a você. Se quiser, pode compartilhar essa aula com os casais da sua igreja, com os grupos da sua igreja, com pessoas que você conhece, que estão precisando de aconselhamento nessa área de casamento. Pode compartilhar essa aula com essas pessoas, tá bom? Lembrando a todos os irmãos que são alunos da Escola de Líderes que essa aula foi uma aula gravada, que nós colocamos aqui para vocês, por isso nós não interagimos no chat, porque foi uma aula gravada, então nós não citamos aqui comentários e tudo, mas tenho certeza que foi de grande valia e de edificação para todos nós. Presbítero, muito obrigado pela sua participação. Eu passo aqui a palavra para o senhor fazer as suas considerações finais. Pai do Senhor, de novo a todos os irmãos, alunos, né, da Escola de Líderes. Eu, espero que vocês tenham adquirido algum conhecimento, né, com essa aula e que vocês continuem firmes, né, na Escola de Líderes, com o nosso pastor Alexandre, né, um mestre, né, da sabedoria da parte do Senhor, e que nós estamos juntos aí, né, quando, se possível, nós estaremos mais uma vez gravando outro tipo de aula com relação a filhos também, e que Deus abençoe a todos vocês, tá? Agradeço a minha oportunidade nesse dia.